Dia de tristeza e comoção em Saudades. Familiares e amigos se despedem das vítimas da tragédia no oeste do estado. E a investigação da polícia aponta que antes de ir à creche e matar 5 pessoas, o rapaz foi ao trabalho normalmente e aí se dirigiu à escola. A gente fala também da vacinação no estado e o plano da Prefeitura de Florianópolis para pagar o auxílio emergencial às famílias em vulnerabilidade. Olá, boa noite para você que está com a gente ligado aqui no SCC SBT. A partir de agora, as principais informações do estado. E a gente já começa o SCC News de hoje trazendo as últimas informações sobre a tragédia em Saudades, no oeste de Santa Catarina. Ainda hoje, a gente vai falar como foi o dia de despedida e comoção no velório e o enterro das vítimas. Mas antes, vamos saber quais são as atualizações da investigação sobre o crime. O Juan Todescati está ao vivo com a gente e eu quero saber o seguinte: o Ministério Público pediu a conversão do flagrante em prisão preventiva do rapaz. Esse pedido já foi acatado. Juan, boa noite. Oi, Bruna, boa noite. Boa noite a todo mundo que acompanha o nosso jornal. Foi sim. Agora no fim da tarde, inclusive, essa é a última novidade sobre esse caso. Já havia esse pedido do Ministério Público, o delegado também pleiteou essa mudança da prisão em flagrante para a prisão preventiva. Agora sim, ela não tem prazo, então a Polícia Civil vai poder concluir o inquérito aí com um pouco mais de calma. E era bastante claro, inclusive eu conversei com o delegado durante a tarde e ele deixou claro que seria muito difícil o Tribunal de Justiça não acatar, até pelos elementos que já constam aí nesse processo, nesse inquérito que iniciou ontem. Na noite de ontem, já a Polícia Militar deixou o hospital e o DIAP já assumiu essa posição a partir do momento que a prisão em flagrante havia sido decretada. Agora, a prisão preventiva, ele é considerado um preso, já está sob responsabilidade do Departamento Estadual de Administração Prisional e assim que ele receber a alta, ele já vai direto para uma unidade prisional. Não há previsão, é claro, para alta, o estado dele ainda é considerado grave, porém o último boletim, agora no fim da tarde, apontou um estado de saúde estável para o autor aí dessa chacina que aconteceu aqui na cidade de Saudades. Falando sobre o delegado, sobre a investigação da Polícia Civil, a gente teve uma conversa com ele e novos detalhes foram divulgados sobre tudo que aconteceu na manhã de terça-feira. E é isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem. Na foto, a arma está no chão da creche. A faca tem cerca de 60 centímetros e é feita em aço. Fabiano Kippermay, de 18 anos, teria comprado uma dessas armas na internet. Vídeos mostram detalhes sobre o equipamento. Uma faca que impressiona na parte realmente aqui da ponta dela. É extremamente pontiagudo isso aqui. Homenagens foram deixadas no portão da Escola de Educação Infantil Aquarela. Alguns vizinhos ajudaram a socorrer as vítimas. A Aline levou uma criança ferida ao hospital. E esse menino que eu levei para o hospital ontem de tarde, então eu tive a notícia que ele está na UTI, mas ele está estável. Então, acalma um pouco o coração da gente, né? Poder ter ajudado ele de alguma forma, né? De acordo com a Polícia Civil, no momento do ataque, haviam 20 crianças e 5 professoras aqui na creche. Quando as funcionárias ouviram os primeiros gritos, elas decidiram trancar as portas das salas para que as crianças não fossem atingidas. É instinto, né, de sobrevivência, de querer salvar as crianças acima de tudo, né? Então foi isso que as professoras fizeram. Elas se trancaram para proteger elas e principalmente as crianças dentro das salas. Aqui o cara não vai entrar, nós estamos aqui. Segundo a polícia, Fabiano Kippermay levava uma vida tranquila e muito discreta. Na casa dele, em Saudades, onde morava com a família, a polícia apreendeu um computador, 2 embalagens de facas e R$11 mil em dinheiro que pertencem a Fabiano. O jovem trabalhava em uma fábrica de roupas da cidade. Quietão, introspectivo assim, né? Não tinha amigo, não tinha namorada, não tinha nem celular. Havia tido alguns problemas na escola, com relacionamento com colegas e tal. Dormia no mesmo quarto que o pai. Então era assim, a gente percebia que tinha alguns problemas assim. Não era um rapaz muito normal. Mas quem olhava via que ele era quietão e tal, mas jamais imaginou que pudesse acontecer. Nos poucos relatos de falas de Fabiano antes de ser internado, apenas uma demonstração de frieza. Ele teria perguntado para as pessoas lá no local, quantos eu matei? Foi 5, né? Não sei o que e tal. Ele queria uma confirmação de quantos ele tinha matado. Foge à nossa compreensão, né? Ele não consegue compreender.
E é uma coisa muito triste mesmo, é muito triste. Pois é, e essa é a questão, é uma pergunta que todos fazem aqui no município. Restaurantes que a gente foi hoje, por onde a gente circulou, essa é a pergunta. Todo mundo tenta entender por que dessa tragédia, por que tudo isso aconteceu, qual foi a motivação disso. E esse é o objetivo da Polícia Civil, então, a partir de agora, nessa investigação, tentar colher, quem sabe, o depoimento da família desse suspeito e também do próprio autor desse crime, para entender melhor o que aconteceu, para ajudar aí a montar esse quebra-cabeça. O computador foi apreendido, os equipamentos que tinha na casa dele foram todos apreendidos, justamente para que passem por uma perícia e essa análise possa ser feita com mais precisão e apontar exatamente tudo o que aconteceu nessa tragédia que chocou o país. Bruna, é com você. Obrigada, Juan. A gente falando aí ao vivo com Juan Todescati, direto de Saudades, no oeste do estado. Ainda hoje a gente vai voltar para lá, porque a Shaina Marcon também está acompanhou hoje a comoção durante todo o dia, o velório, o enterro dessas vítimas. Uma situação absolutamente triste e que, é claro, né, acompanhando ali, podendo trazer esse sentimento das pessoas e mostrar que logo mais a gente vai conversar com a Shaina já e trazer esses detalhes. Vamos mudar de assunto porque hoje teve manifestação em Florianópolis. Servidores municipais da educação fizeram mais um ato de manifesto no centro da capital. Eles cobram do prefeito Jean Loureiro uma mesa de negociação para discutir as condições dos trabalhadores. A categoria está há 42 dias em greve, exigindo condições de segurança para o retorno do trabalho presencial nas salas de aula. Os professores temem a contaminação pelo coronavírus. Os manifestantes saíram da Praça Tancredo Neves, percorreram a Avenida Mauro Ramos e seguiram em direção ao prédio da Prefeitura. A nossa equipe conversou hoje com o prefeito Jean Loureiro. Segundo ele, todas as propostas do sindicato foram atendidas, com exceção à vacinação dos professores. De acordo com o prefeito, a imunização da categoria não pode ser realizada nesse momento, já que o Estado segue o Plano Nacional de Imunização, que vai definir qual grupo deve ser vacinado e, por enquanto, ainda não chegou a vez dos professores. O prefeito Jean Loureiro diz também ser um dos defensores da priorização da categoria para a imunização, mas, por enquanto, isso ainda não pode ser realizado. Ainda segundo o prefeito, das 116 unidades de educação em Florianópolis, cerca de 100 já estão com algum tipo de atividade em funcionamento. E em Itajaí, no litoral norte, uma ocorrência de violência doméstica levou a polícia militar até um arsenal escondido, tudo isso em um condomínio. Quando a polícia chegou ao local para atender a ocorrência, a mulher não quis fazer a denúncia contra o marido. Porém, o comportamento muito agitado e nervoso do suspeito levou a polícia a fazer buscas no apartamento, descobrindo então as armas que estavam escondidas, essas todas que vocês viram nas imagens. Entre elas, para você ter ideia, tinha um AK-47 e um kit Ronin, né? Não sei nem como que fala isso, porque é o tipo de armamento que é realmente muito especializado. Armas de grande calibre. A gente vai ouvir o capitão Juarez Scante, que atendeu essa ocorrência. Vamos ver o que ele disse. Entrevistando o rapaz ali em reservado, ele autorizou o ingresso no imóvel, onde foi localizado esse vasto arsenal aí. Ele recebeu voz de prisão e posteriormente, em conversa com ele, ele acabou confirmando que ele é vinculado, né, ele é batizado numa facção criminosa atuante no nosso estado e a função dele era fazer a guarda desse armamento, que era utilizado em grandes roubos, né, e cedido a elementos integrantes da facção que tensionassem fazer ataques dessa natureza. Esse material, junto com o masculino, vão ser encaminhados à delegacia agora, né, para as providências de praxe aí para a responsabilização criminal dele. Agora você imagina um cidadão que é autuado por violência doméstica e carrega um arsenal como esse dentro de casa. O risco que não é esse cidadão aí, não só para a esposa e para a família, como para todos, né? A Procuradoria-Geral do Estado entrou com uma nova ação na Justiça para conseguir reaver os 33 milhões de reais usados na compra daqueles respiradores. A ação pede ainda mais 12 milhões por danos morais, coletivos e sociais, totalizando 45 milhões de reais. Os 33 milhões foram pagos sem licitação e os equipamentos não foram entregues ao Estado, como previu o contrato. Até agora, 14 milhões já foram depositados em juízo com ações judiciais movidas pelo Estado. Essa nova ação tem o objetivo de repatriar os recursos que faltam e ainda estão na China. Então, a gente continua acompanhando essa situação. Olha, na volta do intervalo, a comoção dos familiares e dos amigos que se despediram hoje das vítimas da tragédia no oeste do estado. A gente volta já com todos os detalhes.
De volta com o SCC News, e a gente vai direto para a cidade de Saudades para falar com a Chaina Marcon, para saber como está o estado da criança internada no hospital em Chapecó e também já engatar aí com a situação hoje, como foi o dia, muito difícil por aí, né, Chaina? Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Olha, segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital de Chapecó, a criança de 1 ano e 8 meses, única sobrevivente do ataque, já saiu da UTI e já está no quarto se recuperando das lesões, dos ferimentos que sofreu, né? O menino teve cortes no rosto, na barriga, perfuração em um dos pulmões e precisou passar por uma cirurgia. Felizmente, uma notícia boa, né, em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a toda essa tragédia que atingiu a cidade aqui de Saudades. E hoje foi mais um dia triste, né, difícil para todos os moradores aqui da cidade. Eles acordaram com aquela sensação de que poderia ter sido um sonho ruim, mas infelizmente hoje foi muito complicado. O comércio não abriu as portas de manhã em respeito, né, e muita gente acompanhou o velório e o enterro das 5 vítimas do ataque aqui à escola Aquarela. Olha só. O enterro das 5 vítimas aconteceu no fim da manhã em meio a muita comoção e tristeza. Cerca de 1.500 pessoas compareceram ao velório coletivo, que aconteceu no ginásio da cidade. Todos prestaram as últimas homenagens às 5 vítimas do ataque. Para o pai da Sara Luísa Mali Saim, de 1 ano e 7 meses, restou a saudade. Vai ficar essas memórias boas, né? Levou uma parte de nós junto, mas vamos ter que ser forte agora para conseguir superar isso aí. Um cartaz foi colocado na entrada para que as pessoas pudessem deixar mensagens de carinho. Uma amiga da agente educacional Mirla Renner, de 20 anos, conta que ela era uma pessoa muito querida por todos. Estava sempre conosco, puxando a frente, e era muito dedicada, né? Começou agora como prof também, como agente educativa, né? Então, realmente assim, um ser humano incrível. No ataque também foram mortos a professora Kelly Anisevski, de 30 anos, e os bebês Murilo Massim, de 1 ano e 9 meses, e Ana Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses. Muitas homenagens também aqui em frente à escola Pró Infância Aquarela, onde o crime aconteceu. Flores e mensagens foram deixadas em memória às heroínas e os anjos, como a população chama as professoras e as crianças que se foram. O tio da mãe do Murilo conhecia todas as crianças que morreram. Fora as crianças, são meus amigos que vinham sempre na praça. Todas elas, eu abraçava elas, porque tempo antes do vírus eu podia dar um abracinho nelas, né? E daí é tudo conhecido, meu. Isso dá dó na gente, né? A Prefeitura de Saudades disponibilizou psicólogos para atender as famílias das vítimas. Nós colocamos, então, à disposição das famílias, todas as nossas equipes, né? No Estado também colocou à disposição mais de 25 psicólogos. Também recebemos contato da ministra Damares, que colocou o Ministério à disposição, o governo federal também à disposição. Então, a gente vem recebendo essa força, esse apoio para nós superar essa situação e tentar amenizar essa dor. Como amenizar, né, uma dor como essa? Mudando de assunto, vindo para a capital com as contas em dia, a Prefeitura de Florianópolis quer pagar auxílio emergencial para aquelas famílias que não conseguiram o benefício do governo e agora passam por necessidades. O projeto de lei vai ser enviado para votação. A ideia do auxílio municipal emergencial é atender em 2 modalidades com valores diferentes. A primeira, para famílias em geral, o valor será de R$ 1.500 em 5 parcelas de R$ 300. A segunda modalidade, para famílias de mães solteiras, onde a mulher é a provedora, o valor será de R$ 1.875, divididos em parcelas de R$ 375. O projeto vai ser enviado para a Câmara de Vereadores. A nossa expectativa é que a Câmara Municipal possa aprovar em até 2 semanas. Nós encaminhamos o projeto em regime de urgência. Nós já alinhamos com a instituição financeira que vai fazer esse pagamento, que é a Caixa. E se aprovado na Câmara em 2 semanas, até o final de maio, a gente já tem a condição de organizar o início do pagamento da primeira parcela. O auxílio federal beneficia hoje cerca de 400 mil pessoas em Santa Catarina. Ainda assim, milhares de catarinenses não conseguiram o benefício nessa segunda edição e passam por dificuldades. Sim, se o prefeito tem dinheiro disponível para ajudar o pessoal daqui, nada mais interessante que realmente ajudar. Tem muita gente passando necessidade, o pessoal que estava empregado no passado, que esse ano está desempregado.
realmente é muito interessante. Eu acho que é muito importante, na verdade, né? Muito importante. E tem muita gente em situação de não ter nem o que comer, né? Nesse momento. Em Florianópolis, a estimativa é de que cerca de 3.000 famílias precisem desse auxílio e já estejam cadastradas no Cade Único. São justamente aquelas pessoas que não recebem o Bolsa Família e que no ano passado não se cadastraram no auxílio emergencial do governo federal, porque na época não precisavam, mas agora estão passando por necessidades e não podem participar. Bom, nós vamos utilizar o cadastro oficial do governo federal, utilizado aqui na Prefeitura de Florianópolis, que é o cadastro único. O Cade Único das famílias que têm renda per capita até R$ 178, tem aproximadamente quase 12 mil pessoas. Dessas, aproximadamente 3.000 não recebem nenhum benefício, nem o Bolsa Família, nem o auxílio emergencial do governo federal. Então, por 5 meses, a Prefeitura vai realizar esse pagamento do auxílio municipal emergencial, na expectativa de poder dar uma condição mínima para essas famílias. Essa ajuda virá de recursos próprios da Prefeitura de Florianópolis, que está com as contas em dia. Olha, em São Bento do Sul, no norte do estado, aniversários, casamentos e casas noturnas seguem proibidos. A cidade decidiu não seguir as determinações do governo do estado. O David Sacramento é quem tem as informações. É isso mesmo, Bruna. São Bento do Sul não vai seguir o decreto do governo do estado, então atividades como casamentos e aniversários seguem proibidas na cidade. As boates e as casas noturnas também não podem funcionar. Essa decisão foi tomada ontem durante uma reunião com o Comitê Extraordinário da Covid-19, que envolveu 3 municípios da cidade. O que motivou é a taxa de ocupação de leitos no Hospital Sagrada Família, que está a 100%, tanto no leito de UTI Covid quanto no de enfermaria. Além disso, a cidade tem 400 casos ativos da doença. 1.700 pessoas aguardam neste momento para que possam aí, ter o laudo da doença, sobre se estão com Covid-19 ou não. Isso porque elas estão com síndrome gripal. Se elas apresentarem algum tipo aí de sintoma, vier a agravar, elas poderão ser encaminhadas para a central de monitoramento. Esse novo decreto passa a valer ainda hoje. David Sacramento para o SCC News. Para apertar as regras, cabe, de fato, às prefeituras. Eu aproveito agora para atualizar o cenário da pandemia no estado. Santa Catarina tem hoje 13.859 óbitos por Covid-19. Há um mês, esse número era de 11.324. Nas últimas 24 horas, 68 pessoas morreram aqui no estado. A ocupação dos leitos de UTI está em 93,1% e 19.198 pessoas estão em tratamento da Covid nesse momento aqui em Santa Catarina. Vamos falar agora de vacinação? Em Florianópolis, amanhã é dia dos profissionais de saúde autônomos com 18 anos ou mais receberem a primeira dose da vacina, das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. Os pontos de vacinação serão por drive-thru no Bolsão da Beira-Mar Continental, na Polícia Rodoviária na SC 401, no Centro de Eventos da UFSC e no antigo aeroporto. Lembrando que é preciso levar o comprovante de residência, a carteira do Conselho Profissional e também um documento com foto. Se você não é de Florianópolis, também pode acessar a agenda de vacinação da sua cidade. É só apontar a câmera do seu celular com internet para o QR Code que aparece na tela. Todas as informações estão lá no portal scc10.com.br. Ainda sobre a imunização em Florianópolis, a gente conversou hoje com o prefeito Jean Loureiro. Ele explicou quem são os profissionais de saúde autônomos que podem se vacinar amanhã. Olha só. Aquele profissional que atua de maneira individual, aquele profissional autônomo, que tem o seu escritório, não como empresa que faz o seu atendimento. Nesse caso, está aberto a todos os profissionais de saúde. No site do Covidômetro da Prefeitura, se você entrar no vacinômetro, tem o detalhe de todas as categorias profissionais. Essa vacinação segue o plano estadual, E nesse caso não entram profissionais de saúde autônomos que atuam em academias de ginástica, clubes, estéticas, óticas, estabelecimentos de saúde animal e outros. Mas é importante seguir a orientação que o prefeito deu e acessar o Covidômetro aí para você saber mais informações a respeito deste assunto. O SCC News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Amanhã a gente volta a se encontrar. Cuide-se e até lá.